Fala galera, beleza? Vem comigo, torcedor, para mais informações, as últimas notícias do Grêmio, as últimas informações do Tricolor Gaúcho. Vamos conversar sobre o Ferreirinha, que tem a possibilidade da sua saída para a Arábia Saudita. É muita grana o que estão oferecendo para o Grêmio. É muito dinheiro, ele pode render uma bolada para o Tricolor. Porque primeiro ofereceram 24 milhões para emprestar o jogador e fora o passe fixado, que pode chegar num valor absurdo. Ferreirinha, a princípio, está se aproximando da sua saída, é um valor irrecusável. Tem mais o Matheus Henrique, que está de saída para a Itália, pelo menos as possibilidades estão crescendo. Empresário e pai do Matheus Henrique estão na Itália para fazer uma reunião e consolidar a saída do Matheus Henrique. E tem proposta na mesa do Grêmio a respeito do Juan. E a situação está bem delicada, segundo informações. Eu sou Douglas Garcia e estou trazendo informações sobre o Grêmio. Vem comigo, se inscreve aqui no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like no vídeo. Se junte à Nação Tricolor, vamos então conversar sobre Matheus Henrique, sobre Juan e sobre Ferreirinha, os três que podem estar de saída aqui do Grêmio. E é o seguinte, como eu citei, tem as possibilidades dos três jogadores saírem do Grêmio, mas não tem nada definido, o martelo não está batido a respeito dessas vendas. Mas eu vou começar citando o Ferreirinha, porque realmente o valor que foi oferecido ao Grêmio é um valor irrecusável na minha opinião. Mas isso é claro, a minha opinião. Vamos para mais detalhes e mais informações. Ferreirinha primeiramente recebeu uma proposta da Arábia Saudita. O valor estava mais ou menos em 90 milhões de reais. Mas o clube Al Ain ofereceu simplesmente 90 milhões de reais para contratar o jogador de forma definitiva. O valor foi recusado pelo Grêmio, mas agora chega nova proposta, informação do jornalista Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha ZH, onde ele informou que chegou nova proposta, o clube Al Ain segue com interesse na contratação do Ferreirinha. Então cresce a possibilidade do jogador ser vendido. Eles ofereceram 4 milhões por um empréstimo do Ferreirinha. 4 milhões de euros por um ano de empréstimo. É muito dinheiro. 4 milhões de euros equivale a 24 milhões de reais. Então a proposta é qual? Clube Árabe Al Ain ofereceu 24 milhões de reais para o Ferreirinha ser emprestado por uma temporada. 24 milhões o Grêmio recebe e deixa o Ferreirinha por um ano jogando na Arábia Saudita. Mas o passe dele já está definido. Aí é aquele valor que pode chegar nos valores de 90 milhões de reais. Ou seja, se o Grêmio empresta o jogador por uma temporada e recebe 4 milhões de euros, o que equivale a 24 milhões de reais, e depois faz a venda do Ferreirinha de 90 milhões de reais, ele pode render 114 milhões de reais nessa conversa para os cofres do Grêmio. É muito dinheiro que o clube Al Ain está oferecendo para ter a contratação do Ferreirinha. Então cresce a possibilidade dele sair aqui no Grêmio, mas não está com o martelo batido ainda. No primeiro momento o Grêmio está analisando a proposta e que para mim é irrecusável, os valores é muito alto. Quero deixar bem claro que eu não tenho uma palavra oficial do Pablo Bueno, mas está sendo falado que o salário é de 700 mil para cima, o que foi oferecido para o jogador. Mas isso é o que está circulando, não tem nada oficial ainda. Eu tentei entrar em contato com o Pablo Bueno, mas ele não me deu uma resposta oficial. Mas está sendo falado que o salário do Ferreirinha seria de 700 mil para cima. Ou seja, o jogador deve fazer uma pressão para sair do Grêmio também por motivos financeiros. Bom, e agora vamos conversar sobre o volante Matheus Henrique, que a situação também é bem parecida. O martelo não está batido a respeito da sua saída, porém o seu pai está na Itália em uma reunião para consolidar a saída do volante para o clube italiano. O seu empresário, Fábio Melo, também está lá na Itália, em Milão, para participar dessa negociação. O CEO do Grêmio, o Carlos Amodeu, está lá na Itália para finalizar essa venda do Matheus Henrique. Os valores que foram oferecidos realmente é muito alto. 72 milhões de reais foi que o clube italiano ofereceu.
E agora vem lá da Itália a informação novamente do CEO do Sassuolo, clube italiano que quer a contratação do Matheus Henrique, citando que o interesse da equipe não é de agora. Já faz anos que eles querem a contratação do Matheus. Eles ofereceram 12 milhões de euros pelo Matheus Henrique. Isso equivale a 72 milhões de reais pelo Matheus. E ainda tem mais as metas, que se o Matheus bater essas metas no clube italiano, o Grêmio pode receber 3 milhões de euros. Ou seja, 72 milhões de reais mais 3 milhões de euros em meta. Isso dá 72 milhões de reais mais 18 milhões de reais. Se ele bater as metas. No geral, dá 90 milhões de reais por um volante, que hoje está na seleção olímpica e que não está rendendo muito bem aqui no Grêmio. Ou seja, se ele bater as metas e baterem o martelo para a saída dele, a venda do Matheus, ele pode render no final dessa brincadeira 90 milhões de reais aos cofres do Grêmio. A negociação está avançada, o pai do Matheus Henrique e o seu empresário Fábio Melo estão lá na Itália, estão lá em Milão para consolidar a venda dele. Não tenho palavra oficial do empresário e também não tentei entrar em contato. Sou bem sincero a respeito disso. E agora, o Sassuolo da Itália também fez sondagens pelo Juan. O Grêmio não quer a saída do Juan, pelo menos até o final dessa temporada. Essa é a palavra do Grêmio. Mas a informação do JB Filho, jornalista do Grupo Bandeirantes, é que o Grêmio tentou renovar o contrato por 250 mil com o atleta. E ele não aceitou. Simplesmente não escutou a proposta do Grêmio de 250 mil, qual era a proposta do Grêmio para renovar. Ou seja, está sendo encaminhado uma possível saída do zagueiro Juan também. A proposta é de 8 milhões de euros. Isso dá 48 milhões de reais aos cofres do Grêmio. Então, retomando, o Sassuolo quer a contratação do Matheus Henrique e também do zagueiro Juan. Agora, a negociação do Matheus está um pouco mais avançada. Já a do Juan não, porque o Grêmio quer o jogador e quer contar com o atleta pelo menos até o final da temporada. O que está sendo falado é que o Grêmio pode vender o jogador, mas que ele vai só em janeiro de 2022 para a Itália. Porém, o Grêmio tem a preferência de renovar o contrato com ele. Ofereceu 250 mil mensais. O empresário nem escutou a proposta do Grêmio. O Grêmio não teve uma resposta a respeito desses valores, segundo o JB Filho. Por isso está sendo citado a possibilidade da saída do Juan também ao Sassuolo, clube italiano, que ofereceu 48 milhões de reais pela sua contratação, o que equivale a 8 milhões de euros. Tá bom? Essas informações a respeito de Matheus Henrique, de Juan e de Ferreirinha, as possibilidades de saídas do Grêmio. Está circulando aqui no Tricolor essas informações, mas não tem nada oficial e concreto, pelo menos até o momento. Apenas especulações. Agradeço a sua presença e o seu apoio aqui no meu canal. E fui!